E aí? Eu espero que você esteja feliz com esse calor que tá fazendo, com essa fumaça. Vamos continuar atacando fogo nas coisas, criando pasto para colocar gado, né? Vamos continuar fazendo isso, né? Vamos continuar alimentando essa economia que carrega a gente para nossa destruição. Mas enfim, né? Isso é tema para outra conversa. E hoje o assunto é complicado de novo. Não é que eu quero sempre falar sobre coisa séria, mas esse assunto de hoje é o assunto que eu queria ter começado o canal. Por quê? A vontade de falar sobre esse assunto veio da experiência muito forte que eu tive assistindo o filme Que Horas Ela Volta, que já é um filme meio antigo, né? De 2015, muito premiado e que eu sempre quis assistir, mas eu não sei o que aconteceu, eu nunca assisti, né? A gente faz isso de vez em quando, a gente tem uma lista de coisas que a gente quer ver, que a gente quer fazer e que muitas vezes a gente vai deixando pra lá até que de repente a gente faz. Que é o que eu fiz pra esse filme e é de onde eu tirei a foto pro pôster de hoje. Que Horas Ela Volta é um filme que conta a história de uma empregada doméstica e mãe, que é a Regina Casé, que inclusive, né, eu queria que todo mundo soubesse o quão boa atriz ela é, e ela ainda é uma excelente mãe na vida real, e eu gostaria de ter ela como uma segunda mãe também, porque não, né, ela parece a mãe de todo mundo, perfeita pro papel. E o filme conta a história dessa relação que ela estabelece com a família que a contrata. Ela mora na casa dessas pessoas, que é uma família rica, e mais pra frente no filme também as relações intrincadas que acontecem quando a filha dela chega pra passar um tempo junto com ela na casa dos patrões, né? E é um filme que mexeu muito comigo porque ele toca na ferida da consciência de classe, sabe? Ele faz a gente sentir o peso da desigualdade, sabe? De um jeito que é muito sensível, não é muito escancarado, mas que talvez por ser tão banal dói mais ainda, eu acho. Mas antes de mais nada, vamos tentar estabelecer esse assunto desse vídeo, porque o título é Rico não entende o que é pobreza. Então, antes de mais nada, vamos tentar definir o que é rico. E para dizer o que é rico, para definir o que é rico, é muito difícil, né? Porque não basta dizer que é só uma pessoa que tem muita coisa. Eu já aviso logo de cara que você provavelmente não é rico. Você que tá assistindo provavelmente não é rico, tá longe de ser rico, talvez nunca vai ser rico, eu espero que seja. Boa sorte nessa empreitada, que seja um projeto de enriquecimento consciente e justo. Mas não, você provavelmente não é rico e muita gente que se acha rica tá muito longe de ser também. Eu há um tempo atrás gostava de dizer que se você recebe salário, se você tem patrão, você não é rico. E por que essa classificação que eu fiz não é muito boa? Porque tem gente que tem super salário, né? No Brasil o teto salarial é o dos juízes, se eu não me engano, né? Que é tipo uns 50 mil reais e muita gente tem salário que vai por aí, né? Os deputados federais e tal. E aí com 50 mil reais por mês você provavelmente é capaz de ser rico. E pensar que essa gente ainda tem a audácia de usar de vários outros recursos, muitas vezes ilegais e corruptos, para enriquecer ainda mais, dá uma certa vergonha aí de ser brasileiro, que é aquela vergonha que a gente convive o tempo todo, né? Então vamos tentar estabelecer critérios para saber se a gente é rico ou não. Se você tem esse negócio aqui, você não é rico. Eu acho que só isso já empobreceu 80% do brasileiro. Mas enfim, falando sério, pra vocês terem uma ideia, no Brasil, 10% das pessoas mais ricas detêm tipo 40, quase 50% da renda do Brasil todo. Enquanto que, tipo, só 1% dos brasileiros, uns 2 milhões e poucos de pessoas, detém 30% dessa renda. Esses são dados de 2018 e esses mesmos dados nos dizem que esse 1% dos brasileiros tem uma renda média mensal de 16 mil reais. Mas é óbvio que pegando a nata desse povo, a renda média sobe demais assim. Agora, só pra vocês terem uma ideia, na contramão disso, cerca de 104 milhões de brasileiros vivem com 413 reais por mês. E ainda por cima, a renda dos 5% brasileiros mais pobres caiu mais ou menos 39% entre 2014 e 2018, que é curioso, né, esse período de 2014 a 2018. Mas sem entrar no mérito da política por trás dessas coisas que aconteceram, fato é que esse crescimento da pobreza no Brasil fez com que a gente entrasse de novo no mapa da fome. Deixa eu tentar continuar mostrando pra você que você não é rico e você provavelmente está muito longe de ser. Bom, eu vi uma notícia no Infomoney que para você estar entre o 1% mais rico do Brasil, você tem que ter uma renda anual de 176 mil doletas, o que hoje em dia dá 4 bilhões de reais, né? Mas enfim, isso daria um salário aí mensal de 68 mil reais, o que realmente, né, é pra todo brasileiro, né? A gente tá muito acostumado com um salário desse. E se todos esses números não são suficientes pra te convencer da distância que a gente tem de quem é rico de verdade, eu tenho aqui uma história pessoal pra contá-los. Certa vez, numa de minhas viagens a São Paulo, eu conheci um rapazito que trabalhava
trabalhava num dos hotéis mais chiques, e se eu não me engano não era o hotel mais chique, mais caro lá de São Paulo. Eu não consigo me lembrar com certeza qual que era esse hotel, mas eu acredito que era o Unique, porque esse é um hotel em forma de navio, que é muito assim, moderno, bonito, e tem um bar super popular, bar-restaurante super popular lá em cima, né? Popular entre quem, né? Quem é rico, que eu não tive o prazer de conhecer, embora eu quisesse, que é Sky Lounge, alguma coisa assim. Pois é, eu acredito que seja esse hotel em que ele trabalhava. E aí ele me contou a história de um advogado que estava morando nesse hotel, né? Talvez ainda tá até hoje. Ele disse também que esse advogado já estava morando no hotel fazia um ano, né? 365 dias. Agora vocês me digam, quanto vocês acham que custa a diária desse hotel? Eu vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem. Pensou, né? Pois é, eu vou te dizer quanto custa a diária desse hotel. Desse quarto que ele tava, né? A diária do quarto que esse advogado já estava por 365 dias era de 40 mil reais. 40 mil reais! Agora me diz se você tem a capacidade de conceber o gasto de 40 mil reais por dia. Se você não consegue nem imaginar como é que você gastaria tanto dinheiro por dia, bem-vindo, você é um pobretão de merda. E você acha que um quarto desse vale 40 mil reais? Não tem serviço, não tem produto prestado nesse quarto que é capaz de fazer ele valer realmente 40 mil. É tudo pelo símbolo, pelo status, o significado de poder frequentar aquele hotel. Mas enfim, agora que eu acho que tá claro que eu e você não somos nem um pouco perto de sermos ricos, a gente pode voltar pro assunto Que Horas Ela Volta, pro nosso filmezinho da Regina Casé. Enfim, como eu já disse, esse filme demonstra, relata, conta a história da relação entre essa empregada e a sua filha com a família de patrões. E aí o filme traz muitas cenas que tem essa relação que marca a gente, sabe? E o interessante do filme é que por muito tempo essas coisas que acontecem são assim, parecem normais pra gente. A gente passa um bom tempo no filme pensando, olha que gente boa esses patrões, né? Patroa, patrão. E à medida que o filme vai passando, as nuances dessa relação vão assim se revelando, né? As pessoas vão demonstrando quem elas realmente são. Por exemplo, já no começo do filme a gente tem a cena dela na piscina com o filho, né, dessa família de patrões, que tá pequenininho ainda, né, e aí ele fica pedindo pra ela entrar na piscina, eles estão na piscina, e ela não entra de jeito nenhum, né. Nesse momento isso pra gente não significa nada, mas assim, muito na frente no filme, esse negócio de entrar nessa piscina se torna alguma coisa tão difícil, tão provocativa e tão nojenta que realmente fica conectado ali, a gente volta pra esse começo e entende por que ela não quis entrar. E agora que a gente tá entrando na questão da Val, né, a empregada chama Val, não entrar na piscina de maneira alguma, eu já preciso esclarecer o título desse vídeo. Porque assim, o rico sabe o que é pobreza, todo mundo sabe o que é pobreza em teoria, mas o que o rico não consegue, muitas vezes, na minha opinião, é entender de fato o que é pobreza. Porque ao que parece, a empatia com as pessoas pobres, a empatia com quem sofre com pobreza e miséria, ela não parece vir nessas pessoas que nunca experienciaram de maneira nenhuma essas coisas. E aí o que parece acontecer é que em muitos casos essas pessoas impõem barreiras que elas às vezes nem imaginam que elas impõem. Às vezes elas dizem coisas que elas não sabem que estão ferindo a pessoa que é pobre. Podem também estar colocando essas pessoas no lugar delas sem nem ver, sem nem saber que está fazendo isso. Mas claro que muitas vezes fazem, né, com a maior perversidade do mundo, isso é normal, a gente sabe que tem gente nesse nível. Vide aí os casos desde o começo da pandemia desses juízes e promotores e gente rica de condomínio que fica passando carão em gente que eles se acham superiores. E aí esse pseudo conjunto de regras que normatiza os lugares em que as pessoas podem estar e frequentar é algo que está tão normalizado que a gente nem percebe no começo do filme o quão estranho é ela não querer entrar na piscina, né? Porque aquela piscina não é pra ela, não é pra gente dar laia dela. E em vários outros momentos a gente é confrontado com esses espaços em que a Val não pode estar, coisas que ela não pode usar e maneiras de se portar que são assim muito pejorativas, mas que estão naturalizadas de uma maneira que a gente demora bastante a perceber que as relações são desiguais. Mas enfim, a gente é colocado na pele da Val no começo do filme e a gente ali por meia hora convivendo com ela acaba absorvendo aquelas normas e acha que tá tudo normal. Pelo menos foi assim pra mim na primeira vez que eu assisti. O começo do filme traz as relações de uma maneira bem natural e a gente acaba se naturalizando com ela. Mas enfim, aí lá pra meia hora chega uma personagem muito fundamental pra história que vira tudo do avesso e causa uma confusão
danada, que é a filha da Val, que vem lá de Recife, eu acho, pra São Paulo pra fazer vestibular e entrar no curso de arquitetura, que é dito no filme que é o curso mais concorrido, super difícil de entrar. E é essa menina, que é assim, uma poderosa, uma maravilha de uma menina, ela chega e bota tudo assim, em dúvida, em xeque, porque ela já não gosta do fato da mãe dela tá morando com os patrões. E quando ela vê que a mãe dela mora num quartinho de fundo, né, o quartinho de empregado, e eu não sei se vocês sabem, né, o quartinho de empregado é uma aberração brasileira, eu não acho que existe em quase outro lugar do mundo, existe, né, mas é uma aberração muito tipicamente brasileira, que inclusive fez as construtoras de Portugal, que visam o mercado de brasileiros fugindo do Brasil, indo morar em Portugal, esse brasileiro que não sabe falar nada além de português e se acha, né, os ricão aí que vão morar lá em Portugal, visando essa parcela de mercado que tá entrando lá, estão construindo prédios que tem quarto de empregada, que é uma coisa que Portugal não tinha antes. Os quartinhos assim do tamanho da azeitona para empregada, e é o que a gente faz aqui, e é o que é o quartinho da Val, que é super apertado, feio pra caramba, ele é anexo da casa, e quando a filha dela vê esse lugar, ela já não gosta, ela já... E como a gente já tá tão naturalizado com a situação da Val, a menina incomoda até a gente, porque ela bota em xeque a vida que a Val leva. Ela consegue dormir no quarto de hóspedes, ela consegue comer na mesa dos patrões, ela consegue tomar o sorvete exclusivo do príncipe filho, e toda vez que ela quebra as normas já interiorizadas, né, dos longos anos de submissão da mãe dela, né, da Val, em relação a essa situação, a Val fica desesperada, e por muito tempo a gente também fica muito incomodado com ela, a gente quer enforcar ela, porque meu Deus do céu, que inconveniente, o que tá acontecendo aqui, que menina doida. E aí eu fico pensando, né, por que será que eu fiquei incomodado com ela, como se eu fosse a mãe dela também, né? E isso é porque pra mim, e como muitos outros no Brasil, a gente se identifica com o lugar social da Val, né? Eu, com a minha origem humilde, e vários outros aí nesse país, a gente também introjetou essas normas, esses lugares que a gente pode ocupar, essas coisas que a gente pode consumir. Eu lembro que quando eu ainda estava fazendo faculdade, comecei a ter alunos particulares de violão. Por algum motivo eu comecei a ter aluno de família mais rica que a outra, não sei o que acontecia. Eu estava sempre perambulando lá pelos bairros mais ricos de Goiânia, indo para casa desses alunos, e eu lembro que eu sempre ficava muito estressado quando eu estava dentro dessas casas, porque eu sempre ficava com medo de esbarrar em alguma coisa, com medo de dizer alguma coisa inapropriada para aquele ambiente, de não ter a etiqueta necessária, e até a roupa. Eu tinha vergonha de entrar com um carro que eu tinha, aliás, que o meu pai tinha, nos condomínios dessas casas. Que mosca desgraçada. E uma das coisas que eu mais odiava, gente, o que eu mais odiava era ter que pedir alguma coisa pra empregada deles. Porque assim como a Val no filme, ela faz coisas que parece assim imbecil, né? Que é levar o pote de sorvete pra mesa dos patrões, abrir o pote, pegar a bola, colocar no copo, falta pouco, colocar o sorvete na boca deles. Eu ficava muito incomodado de ter que pedir alguém pra me servir desse jeito, sabe? Mas aí eu tô falando de um momento em que eu ainda não tinha praticamente nenhuma consciência de classe, que é uma coisa que a Jéssica, a filha da Val, tem de sobra, e por isso que ela balança muito aquele mundo e incomoda todo mundo. A Jéssica sabe que ela não tem que se submeter a essas normas, esse pseudo conjunto de regras inventados por gente que quer manter um distanciamento dos outros, né? E aí ela é super confiante, segura de si, não tem medo do que fala, não tem medo de nada. E ela conseguiu isso, e ela deixa claro, foi com a educação. Ela fala de um professor que ajudou ela a ter consciência crítica de leitura do mundo. E é isso que eu acho um dos verdadeiros deveres da educação. No Brasil, e eu acho que todo país pobre, a educação está associada a crescimento financeiro, né? A conseguir um emprego, a entrar no mercado de trabalho. E eu, quanto mais o tempo passa, menos eu tenho coragem de dizer que a formação dos meus estudantes vai levar diretamente a isso, porque a educação não é exatamente para isso, não é para servir a economia, o mercado de trabalho. Não existe nenhuma garantia que você, formado em qualquer área que seja, você vai conseguir um emprego nessa área, você vai conseguir um enriquecimento financeiro nessa área. A única garantia que você pode ter é que você teve aprendizado, que você aprendeu coisas e que você desenvolveu conhecimentos críticos e leitura de mundo. Porque é basicamente isso, a função da educação é educar. É óbvio que pessoas que estudaram, pessoas críticas, pessoas conscientes, que fazem boa leitura do mundo, elas têm mais chances de conseguir posições
de bons empregos. Mas a realidade é que muitas delas, mesmo tendo todas essas boas características e uma formação impecável, elas acabam não tendo nenhum sucesso nesse sentido. Isso acontece, gente. Tem um momento nesse filme que a patroa fala pra Val, assim, acho que quando ela pede pra trazer a filha, pra deixar ela passar uns dias lá na casa, ela fala assim: que isso, pode trazer ela, você é praticamente da família. Isso já, nossa, quantas vezes a gente escuta umas coisas dessas, né? Você é praticamente da família. Quantas vezes esse tipo de funcionário, né? Porque a empregada, a babá e várias outras profissões subvalorizadas no Brasil são profissões de cuidar dos outros, né? E essas pessoas que trabalham muito, assim, estão dentro da casa, cuidando das famílias dessas pessoas ricas, elas acabam sempre ouvindo esse tipo de coisa em algum momento, né? É uma frase muito comum, né? Você é praticamente da família ou você é da família. Eu vou até deixar um exemplo aí de uma notícia que eu vi de uma atriz, quando a babá morreu, ela disse essa mesma coisa. E eu não quero dizer que ela disse isso com falsidade, mas eu tenho certeza que muita gente fala isso da boca pra fora, porque não tem realmente o sentimento verdadeiro. E aí isso entra no hall do que eu chamo assim de falsa gentileza que está circundando riqueza. Porque é só você sair da linha, você descumprir essas regras socialmente impostas que te colocam no seu devido lugar, que as garras de quem tá por cima se mostram, né? Tipo assim, você é sempre bem-vindo desde que você não entre aqui, sabe? Voltando aí pra quando eu dava aula pra essas pessoas ricas, assim, se me ofereciam comida, eu ficava com medo de estar comendo errado. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente passa, né? Mas assim, mesmo não tendo uma consciência de classe tão elevada assim, eu sempre fui meio atrevidinho, eu acho. Eu lembro de algumas situações que eu posso até comentar aqui com vocês agora. Por exemplo, nessa mesma viagem que eu fiz em São Paulo, eu me atrevi a ir conhecer um restaurante. O restaurante servia um brunch, que era muito famoso, que eu tinha visto num vlog de viagem de um canal que eu gostava muito na época, chamado Emiliano. Aí brunch é uma refeição assim que eu não sei direito o que é, não é comum no Brasil, mas eu lembro quando eu estudava no Canadá era muito popular, que é uma refeição entre o café da manhã e o almoço. E no caso desse brunch no Emiliano, era uma refeição assim gigantesca, com muita coisa mesmo, inclusive muita coisa vegetariana e vegana pra você comer à vontade. E por parecer muita opção interessante e por ser comida à vontade, eu não achei que o preço era tão ruim assim, tão inacessível assim. Aí eu fiz a reserva, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não conhecia a regra de que aquele lugar não era pra mim. Eu já senti de cara o impacto da diferença de eu estar lá de camiseta e calça jeans e todo mundo assim de terno, de roupa de gala, né? Pra mim é roupa de gala, né? Eu não sei se é roupa de gala mesmo não, mas que não é a roupa nada casual, assim, os vestidão das mulheres, o pessoal todo branquinho, do olho azul, cheirando riqueza, assim, os perfumes tudo importado e tal. E ninguém tava lá sozinho, ó. E me chega eu, de mochila nas costas, sozinho, de camiseta, uma camiseta vagabunda, camiseta de otaku, assim, que eu tinha comprado na Liberdade lá, uma camiseta de anime, alguma coisa assim. Me sentei lá na mesa sozinho, aí já começa a vir toda a galera, sommelier isso e aquilo, servindo esse tipo de coisa, bebida com isso. E, gente, eu não entendia nada do que eles estavam oferecendo pra mim. Eu aprendi muita coisa nesse dia, inclusive. Aprendi que champanhe combina muito bem com suco de laranja, porque a pessoa que tava me servindo, aliás, os funcionários, assim, se algum dia na história, algum funcionário ou ex-funcionário do Emiliano cair nesse canal e cair nesse vídeo, eu realmente parabenizo vocês pela naturalidade e profissionalismo que vocês me trataram, porque eu não sabia nada. Eu ainda não sei muita coisa, eu não sei a etiqueta de uso de garfo e faca, que era um conhecimento que eu precisava ter tido para ir nesse restaurante, porque eu não sabia o que utilizar e como utilizar, porque tinha lá aquele bocado de talher, os copos disso, prato para aquilo. E eu tava só comendo. Chegou um ponto que eu falei, foda-se essa vergonha, eu quero comer, o cheiro tá bom, a comida que eu já provei tá uma delícia, deixa eu me empanturrar que eu vou esquecer os problemas. Ai, gente, eu derramei comida também na mesa, eu não sabia nem usar o guardanapo. Hoje em dia, pelo menos isso eu aprendi, né? Porque tem o guardanapo de tecido mesmo, né? E eu não sabia direito na época, não sabia nada na época. Até que eu ficava olhando a galera que tava, o que eles estavam fazendo, como é que eles estavam comendo. Aí eu vi eles lá com aquele lenço branco na perna, e toda vez que eles comiam alguma coisa, eles pegavam esse lenço. E eu não sabia que era pra isso, aprendi olhando essa galera rica. Mas enfim, foi um brunch maravilhoso e eu adoraria comer de novo quando eu for pra São Paulo. Agora que eu pelo menos tenho um pouquinho mais de conhecimento dos utensílios pra usar pra comer. E aí eu fico pensando, né, o que será que essa galera que tava lá, e eu de vez em quando eu ouvia que tinha alguns me olhando, né, eles provavelmente estavam imaginando que eu era um macaco ali, que eu tava deslocado, que era um lugar que não era pra mim. Eu imagino que isso passou pela cabeça da maioria que me viu ali.
inclusive dos funcionários, apesar do profissionalismo extremo deles no tratamento que eles deram pra mim, que até hoje eu lembro com carinho. Então só mais alguns comentários sobre esse filme que dá pra gente essa percepção do que eu quero dizer, de que o rico não entende o que é pobreza. É de um momento em que a Val fala pra filha dela que, olha, quando eles oferecem é por educação, eles esperam que a gente não aceite. E realmente assim, a gente tá sempre com essa sensação de que não é pra aceitar, né, que é só por educação, que isso não é pra mim, né. Aí tem outro momento em que o filho lá da patroa e um amigo dele joga a Jéssica na piscina, né, que é uma coisa que a mãe martelou que ela não podia entrar, e se alguém pedisse pra ela entrar na piscina, ela só ela falar que ela não tinha maiô, que não era pra ela entrar. Mas aí vai, o filho joga a Jéssica lá na piscina e isso vira uma confusão danada. Mas o que acontece é que no mesmo dia ela liga pro cara lá que cuida de piscina pra limpar a piscina porque a Jéssica tomou banho nela. Aí pode ser um nível de mesquinhosidade, não sei se essa palavra existe, tão grande que chega a ser caricato, mas eu não duvido que tem gente assim não, porque eu já experimentei esse tipo de coisa. E aí que eu falo, parece que muita coisa dessas pessoas vem naturalmente, vem assim, sem a consciência de que isso fere muito, que isso é muito agressivo. E nessa história, o cachorro pode entrar na piscina, a cachorra entra na piscina. Se você aí que não é rico, que já teve uma vida humilde, ou tem uma vida humilde até hoje, nunca passou por uma situação dessa de ouvir coisas que te feriram muito no sentido de classe, né, de evidenciar a distância que você tem economicamente dessas outras pessoas, você não teve uma vida de humilde brasileiro de verdade não, porque isso ainda te falta ou você nunca percebeu, por sorte assim da sua ignorância. É uma coisa estranha, porque eu acho que falta para essas pessoas realmente empatia. E eu não acho que essa empatia consegue vir para uma pessoa que nasce rica assim, pelo menos de verdade, porque a pobreza, a fome, o medo de não conseguir pagar as dívidas, de não conseguir alimentar os filhos, é uma coisa que eles nunca passaram. Eu acho difícil eles imaginarem essa realidade. Se fosse fácil de imaginar essa realidade, não tinha 100 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$400 por mês. Porque eu e você, a gente tem muito pouca condição de mudar a economia do mundo, né? Mas essa galera que tá ali entre o 1% mais rica, uma parte delas, só com uma pessoa dos bilionários aí do mundo é capaz de fazer tanta coisa. Se todos os 1% dos mais ricos de todos os países do mundo se mobilizassem no sentido de diminuir a desigualdade social e construir um mundo melhor para todo mundo, os mapas da fome e da miséria iam sumir rapidinho, gente. É porque falta empatia. E realmente empatia é uma coisa fácil de perder, porque eu me lembro que eu sou uma pessoa que veio de fazenda eu fui para uma cidade pequena, e de cidade pequena eu fui para uma cidade grande, lá em Goiânia. E aí a pessoa que sai do interior para uma capital, ela tem alguns choques, né? O choque mais conhecido é o choque da grandeza das coisas, né? De prédio, de construção, de rua larga, a gente fica muito impressionado com isso. Mas um choque, assim, um choque que me doía muito era dos mendigos, né? Dos moradores de rua, ver aquela gente muitas vezes doente, ferida, em situação de rua, é uma coisa que me doía tanto, gente, mas tanto, eu ficava mal pra caramba quando eu via uma pessoa assim. E em cidade grande tem muita gente assim, infelizmente, né? E provavelmente vai continuar assim por muito tempo. Mas aí o pulo do gato, que esse sofrimento de se deparar com gente nessa situação e não conseguir de fato fazer nada efetivo para melhorar a vida delas, é uma coisa que vai passando com o tempo a ponto de você se tornar totalmente insensível para a situação dessas pessoas. E eu fico estarrecido com a capacidade que a gente tem realmente de passar o pano nessas coisas. De fingir que não tá vendo, de fingir que não entende. E de não entender, às vezes a gente esquece. Porque é mais conveniente, muitas vezes, para nossa saúde mental, pra gente, conseguir lidar com a vida, aceitando que tem muito que a gente não pode fazer, né? Apesar que esse que a gente pode fazer é uma coisa bem discutível, né? Mas enfim, os números que eu disse lá no começo, eles precisam chocar essa galera. E eu não sei como é que isso pode acontecer, né? Porque toda a maneira que a gente estruturou a economia, a maneira como a gente vive, produz e gera renda, gera riqueza, não é saudável já faz muito tempo, tá resultando cada vez num mundo pior em vários sentidos, né? Tanto natural quanto social. E as pessoas, principalmente essas que são as mais ricas, que detêm a indústria, o comércio e etc., insistem em manter essa organização de vida porque é conveniente para elas. Mas enfim, né? Esse filme tem um final feliz, né? Que vai na contramão do que é realmente a realidade da maioria das pessoas. A Jéssica passa no vestibular, que é o mesmo que o filho da patroa fez, e o filho não consegue. Aliás, ela passa na primeira fase do vestibular, tem outra fase, inclusive a patroa insiste em dizer para a Val, olha, tem a segunda fase ainda, não vai ficar animada não, né, para tentar derrubar, para aquela coisa, colocar a pessoa no lugar dela. E aí a Val pede demissão, e sabe o que a patroa fala para ela quando ela pede demissão? Val,
Gente, mas por quê? Você tá chateada comigo? Não, eu tô pedindo minha demissão. Tô me demitindo. Mas, gente, mas por que assim? Tipo, foi alguma coisa que eu fiz? Você tá chateada comigo? Nossa senhora. Claro que foi, sua filha da puta! Claro que foi alguma coisa que você fez! Se isso não ilustra a incapacidade dessas pessoas de perceberem que elas estão fazendo mal às outras, que elas estão sendo cruéis, que elas estão sendo perversas, realmente eu não sei o que pode ilustrar. Tem gente assim de verdade, gente. Ah, mas eu não posso esquecer de uma coisa que acontece nesse filme que é muito peculiar e comum aí do universo do grande rico e que é exemplificado no filme, uma coisa que acontece, é a ideia que essas pessoas têm de que elas conseguem comprar qualquer coisa. Mas o que acontece nesse filme é uma tentativa de compra da Jéssica por parte do patrão, né, o marido lá da Chatonilda, que por ser rico e tá interessado na novinha, pede ela em casamento, gente. Diz que vai levar ela pra onde ela quiser, dá pra ela o que ela quiser. E a Jéssica, rainha da minha vida como ela só ri na cara dele, né, mas assim, ela ri meio sem entender, né, claro. Essas pessoas estão muito acostumadas a comprar o favor dos outros, seja qual tipo de favor for, gente. E como elas, na maioria das vezes, conseguem comprar, é muito chocante pra elas quando elas não conseguem, sabe? Essas pessoas estão acostumadas a comprar educação, gentileza, sexo, lugar na fila, qualquer coisa essas pessoas estão acostumadas a comprar. Isso realmente é muita falta de noção da realidade, muita falta de empatia, querer comercializar absolutamente tudo, até os sentimentos dos outros. Enfim, gente, chega. Esse é um assunto que tem muitas tangentes, dá pra falar muita coisa, tem coisa que eu tinha notado que eu queria falar que eu não falei, que eu esqueci, deixa pra lá, fica por isso mesmo. Posso fazer vídeos no futuro tentando trazer mais histórias da minha vida e conectar com essas tangentes que esse assunto pode ter. E é um assunto que infelizmente eu não tenho noção de quando a gente vai poder parar de falar, porque a maneira como a gente estruturou o mundo vai se manter ainda por muito tempo e eu acho que só vai acabar quando a nossa humanidade acabar, né? E aí, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreva, manda o vídeo pra alguém que você acha que vai gostar também. Eu experimentei essa semana gravar à noite pra ver se a iluminação fica mais gostosa, né? Porque de dia a luz que vem da janela é uma luz assim de queimar os olhos e talvez gravando à noite fica melhor. E também porque à noite eu consigo não morrer queimado dentro do meu quarto, porque eu não posso nem ligar o ventilador, senão vai sair o som do microfone e não vai ficar tão legal. E aí, como eu falei de um filme, não vai ter um momento de indicação, a indicação é esse filme. Eu acho que é um filme obrigatório para todo brasileiro, aliás, para todo mundo. É um filme que faz a gente pensar sobre consciência de classe, distinção e desigualdade, e é uma coisa importante da gente mudar nesse mundo, né? Muito obrigado pelo carinho, pela paciência de ter assistido até aqui, e a gente se vê na próxima semana. Tchau!